Bom, hoje na nossa aula de história nós vamos trabalhar comunidades nômades e povos sedentários. E vamos fazer um pequeno recordatório de tudo que vocês já viram até aqui, combinado? Bom, vocês descobriram que existiam, no princípio da nossa história humana, povos que eram nômades. O que significa nômades? Que para viver em determinado local, eles faziam a coleta de frutos e faziam a caça. Com o passar do tempo, os povos deixam de ser nômades e passam a ser sedentários. Como assim, professora? Isso a gente chama de revolução neolítica. Por que acontece essa revolução? Porque os povos descobrem que eles podem, além de domesticar o fogo, eles podem domesticar os animais e eles podem plantar. A partir do momento que eles descobrem como plantar e como domesticar os animais, eles passam de nômades, que eram povos que tinham que estar em constante movimento, porque em um determinado local acabava a comida e eles tinham que buscar outro local, para poder ficar sempre fixo no mesmo local. A partir do momento que eles deixam de ser nômades e passam a ser sedentários, que isso é chamado da Revolução do Neolítico, eles começam a construir. Por quê? Porque começam a sobrar as coisas, já que produzia muito, e eles começam a trocar uns com os outros. Como as cidades vão ficando cada vez maiores, a população vai crescendo cada vez mais, começa a surgir o comércio. E através do comércio também surgem as primeiras guardas para proteger as cidades umas das outras, né? Surgem os construtores, que são as pessoas que faziam os canais, que faziam as casas, os artesãos que produziam roupa, sandália, cerâmica, tecido, até que chega no momento onde vocês pararam, né? Que começam a surgir os povos da antiguidade. E aí vocês estudaram um pouquinho do Antigo Egito e da Mesopotâmia, não foi isso? Ficou sabendo que eles começaram a acumular riquezas e começaram a construir construções que eram grandiosas, né? Como os zigurates, que eram os locais onde os mesopotâmios ofereciam suas oferendas divinas, né? Lá no alto dos zigurates. E também começaram a surgir as pirâmides, né? Lá no Antigo Egito. Hoje nós vamos trabalhar a página 22, que vai falar sobre a religião e o governo da Mesopotâmia e do Antigo Egito. Tá vendo? Aqui você tem um deus dos mesopotâmios. Geralmente os deuses eram representados por cabeças humanas e corpo de animais ou corpos humanos e cabeças de animais, tá? Como, por exemplo, o Minotauro, a Esfinge, esse Lamassu, que era o deus da Mesopotâmia, tá? Vocês vão ler para mim os textos da página 22 e 23, para a gente estar resolvendo a página 24, 25 e 26, combinado? Vou falar um pouco desse texto. Aqui eles apresentam a religião dos mesopotâmios, tá? Uma das coisas que os mesopotâmios, da religião deles que era característica, era a crença em vários deuses. Assim como os egípcios também acreditavam em vários deuses, tá? Outra coisa, quem governava na Mesopotâmia era o rei. No Antigo Egito, eram os faraós. Eles acreditavam que esses governantes, eles tinham um poder divino, dado pelos deuses, e, portanto, eles obedeciam a eles cegamente. Tanto que aqui fala assim, o rei e o faraó era considerado as pessoas mais importantes da sociedade. Eles eram responsáveis por administrar o território, da prática da agricultura, de aplicar a justiça, de organizar a atuação dos guerreiros, de executar os rituais religiosos. Então, quer dizer, quem mandava eram os egípcios, ou os faraós e os reis. Bom,
Aqui na página 24 aparece a figura de um gato, que também era considerado um deus egípcio, tá? Ele era o senhor entre os dois mundos, o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Tinha o poder do faraó, que era representado pelo cajado e por esse aqui. E isso aqui é uma ferramenta da Neolítico, do período Neolítico. Aí tá perguntando, conforme o que você estudou, pinte a imagem que mostra o símbolo do poder do faraó. É o cajado do faraó e o bastão, tá bom? Quais eram as obrigações dos faraós e dos reis mesopotâmios? Tá lá na página 23, no segundo parágrafo, né? Que foi exatamente o que a tia Rosana leu, que era a obrigação que o faraó e o rei tinham. Lá na página 25, a respeito dos reis e dos faraós, marque a alternativa correta. Os faraós eram chamados reis da Mesopotâmia? Não. Segundo quadradinho, os governantes dos povos antigos tinham um poder político e religioso? Sim. Hoje os nossos sacerdotes, eles têm um poder político e religioso? Não. O sacerdote é a pessoa que comanda a igreja, então ele só tem o poder religioso. Os faraós e os reis eram responsáveis pela administração do território e pela religião? Sim. Depois eles vão fazer uma pequena leitura que está falando sobre as construções do Antigo Egito e as construções da Mesopotâmia, tá? Está falando sobre os zigurates e sobre as pirâmides, tá? E por último, vão responder a página 26. A página 26 eu não vou ler e fazer junto com vocês, ela tá bem facinha e qualquer coisa, confere o gabarito. Beijão, até mais!